Aleluia. Louvamos a Deus nessa noite por sua bondade e por sua misericórdia. Já cumprimentou aí quem está perto de você? Já deu a paz do Senhor, esse irmão, essa irmã? É bom estarmos na casa do Senhor, louvando e celebrando a Deus, nossa fortaleza, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Aleluia. Você está bem? De verdade? Está alegre com tudo que Deus tem feito? Aleluia. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um prazer, deve ser uma alegria em nossos corações virmos à casa do Senhor para prestar culto a Deus. Nós não vimos aqui apenas para uma reunião, não vimos aqui apenas para rever os irmãos. Isso é bom, isso é agradável, mas o nosso maior motivo vir aqui é cultuar aquele que vive e reina para sempre. Vamos orar, e dando início a esse culto em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, as tuas obras são perfeitas, as obras das tuas mãos, meu Senhor, são perfeitas, e nós te agradecemos por tudo. Mesmo pelas lutas, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelas provas que temos passado, mesmo, meu Senhor, pelos vendavais nos quais temos andado, nós te louvamos, porque em tudo nós temos podido experimentar o teu agir e a tua bondade sobre nossas vidas. Nesta noite nós nos reunimos nesse santuário para te prestar culto de adoração. Seja bem-vindo a este lugar em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja aqui para enxugar as nossas lágrimas, para trazer consolo ao nosso coração, para nos revelar a tua palavra, para nos ajudar na ministração do louvor, para trazer alegria em nossos corações, para a glória do teu santo nome. Pai, cerca esse lugar em volta com anjos com espada nas mãos, protegendo esse local de culto, guardando-nos, trazendo os teus servos que estão a caminho. Abençoa, Senhor, os pastores dessa igreja, pastor Ubirajara, na administração desta noite. Toma o louvor nas tuas mãos, toma cada um dos teus filhos e filhas que aqui veio, meu Senhor. Só o Senhor sabe como está o coração e a alma de cada um dos teus filhos, mas estar em tua casa, Senhor, é um ato de fé e de agradecimento e, acima de tudo, de devoção ao Senhor. Portanto, seja bem-vindo nesta reunião de culto, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Você pode começar aplaudindo Jesus com o seu louvor. Aleluia. Aplauda Ele porque Ele é digno. Aleluia. Mais forte porque Ele é digno. Aleluia. 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 Glórias e honras ao nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Que bom estarmos aqui. Que bom termos chegado até este lugar. E nós cremos que o sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Nós cremos que o sangue de Jesus, ele tem poder para curar enfermos, para dar visão aos cegos, para fazer os mudos falarem, para fazer os mortos ressuscitarem, para fazer pessoas que estão oprimidas serem libertas. Amém? Você crê nisso? Como Orlando orou, a gente não sabe como é que está o coração de cada um de vocês. A gente não sabe como é que está a vida de cada um de vocês, mas o Senhor conhece. E tudo que Deus quer é que você tenha fé. E tudo que Deus quer é que você creia. E tudo que Deus quer é que o sangue dele venha bastar na sua vida. Tudo que Ele quer é que o sangue dele venha ser suficiente na sua vida. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder para resolver tudo aquilo que está no seu coração que você não consegue, que você não tem o controle, mas que Deus tem o controle. Então vamos declarar isso nessa noite. Vamos dizer que nós cremos, porque Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo eternamente. Aleluia. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que
em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 5. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 15. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 15. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Irmãos, hoje eu vou falar sobre o rei Salomão. O rei Salomão. Quem foi o rei Salomão? Salomão, irmãos, foi uma figura muito importante. Muito importante. Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba. Ele começou a governar Israel aos 20 anos de idade. Por isso que ele disse para Deus, aqui no texto que nós lemos, ele disse assim: Deus, eu sou muito jovem. Foi essa a expressão que ele usou. Deus, eu sou muito jovem para governar toda essa nação. E realmente Salomão era muito jovem. Imagine, irmãos, um rapaz de 20 anos. Um rapaz de 20 anos recebendo a missão de ser rei de uma grande nação. Não era algo fácil. Por isso que Salomão diz: eu sou muito jovem. E ele reinou durante 40 anos em Israel. O reinado dele durou 40 anos. Pouca gente sabe, mas Salomão tinha um outro nome. Salomão tinha dois nomes. O outro nome de Salomão era Gedidias. E esse nome, Gedidias, foi dado a Salomão pelo profeta Natã. O profeta Natã deu esse nome para Salomão. Não era algo incomum as pessoas naquela época terem
2 ou até 3 nomes. As crianças, às vezes, recebiam 2 nomes. Salomão vem da raiz hebraica shalom, que significa paz. Então o nome Salomão é pacífico, significa pacífico. Já Gedidias, esse nome significa aquele que é querido pelo Senhor. Então Salomão, irmãos, foi um grande rei, E logo no início do seu ministério, do seu reinado, Deus aparece a Salomão em sonhos, e foi o texto que nós lemos, e diz a Salomão: Salomão, o que você quer que eu lhe dê? Peça e eu vou lhe dar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você gostaria que Deus aparecesse a você hoje à noite e te dissesse isso? Peça o que você quiser que eu vou lhe dar. Irmãos, eu não sei se eu queria que Deus fizesse isso comigo, porque eu confesso aos irmãos, eu não saberia o que pedir. Você saberia? Irmãos, Deus está dizendo para Salomão: Salomão, eu vou te dar um cheque em branco. Você assina. E o que você pedir, o valor que você colocar, eu vou assinar e vou te dar um cheque. E não vou preencher o valor. O valor que você preencher é seu. Irmãos, olha que coisa. Peça o que você quiser, Salomão, e eu vou te dar. Deus estava falando sério? Hein? Estava, irmãos. Deus não brinca com ninguém, não. Deus não estava brincando com Salomão. Deus estava falando sério. O que é que você pediria? Isso é até um bom teste para a gente, viu? Você sabia que a gente conhece um crente, uma pessoa, por aquilo que ela pede a Deus? A gente conhece um crente por aquilo que ele pede a Deus. E Salomão, irmãos, eu creio, a Bíblia não diz isso, mas essa situação aí era uma prova que Deus estava fazendo com Salomão. Eu tenho certeza que o que Salomão pedisse, Deus daria. Isso aí não tem dúvida. Deus não estava brincando. Deus não estava mentindo, enganando Salomão. O que ele pedisse, Deus ia dar. Agora, ao mesmo tempo, Deus estava fazendo uma prova com Salomão. Da mesma maneira que ele fez com Abraão quando pediu Isaac. Não foi uma prova de Deus? Foi. A intenção de Deus nunca foi, irmãos, matar Isaac, que Abraão matasse Isaac. Nunca passou isso pela cabeça de Deus de maneira nenhuma. Mas Deus queria ver até onde Abraão iria. Até onde Abraão amava realmente ao Senhor. Por isso que Deus fez essa prova com Abraão. Me dê o que você mais ama, seu filho. E aqui Deus está fazendo uma prova com Salomão. Eu vou dizer a ele que o que ele pedir eu dou. E eu quero ver o que é que ele vai me pedir. Olha. Mas irmãos, Salomão não pediu. Como nós, né? Se fosse talvez um de nós, ele não pediu dinheiro. Ele não pediu casa. Ele não pediu um carro novo. Ele não pediu fazenda. Ele não pediu a morte dos inimigos. Ele podia ter pedido qualquer uma dessas coisas e Deus atenderia. Se ele pedisse, Deus daria. Mas irmãos, o que é que Salomão pede? Sabedoria. Sabedoria. Agora, irmãos, aí é que vem aí a coisa muito importante. Aquilo que Salomão não pediu, Deus também deu. Amém? Porque Deus percebeu no coração de Salomão um coração, né? Um coração simples, um coração de um homem honesto,
um coração de um homem que não pensava nele mesmo, mas estava pensando no povo. Por que ele pediu sabedoria? Ele pediu sabedoria para poder governar bem o povo. Ou seja, quando ele pede sabedoria, ele não está pensando nele, ele está pensando no povo. Porque ele queria governar bem o povo, ele queria fazer bem para o povo. Então, ele não é egoísta, ele não pede algo para ele pede algo que vai beneficiar o povo. Irmãos, toda vez que a gente ora pedindo a Deus algo que vai beneficiar não a gente, mas vai beneficiar a outros, Deus, Ele atende esse pedido e ainda nos abençoa particularmente. Seja sabido na oração a partir de hoje, viu? Você vai orar assim, sabe como? Deus, abençoa, né? Os meus irmãos, abençoa missões, Deus abençoa. Aí você fica orando, né? Ora por todo mundo, né? E não ore por você não. Sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir a sua oração e vai abençoar todo mundo que você pediu e vai te abençoar grandemente. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós pensamos mais nos outros e pedimos mais pelos outros do que por nós, Deus vai dar uma atenção especial a nós, a você. Foi o que fez com Salomão, porque ele não pediu nada para ele. Deus disse: Salomão, eu vou te dar sabedoria, mas o que você não pediu para você, eu vou te dar. Você não pediu dinheiro, mas eu vou te dar dinheiro. Você não pediu riqueza, mas eu vou te dar riqueza. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, é importante nós sabermos orar corretamente, porque Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque não pede o quê? A gente não pede corretamente, a gente pede mal. Então, se Deus te aparecer hoje à noite e te falar, pede o que você quiser, você já vai... eu aprendi hoje à noite lá com o pastor. Aí você não vai pedir nada para você, viu? Não peça casa, não peça carro, não peça dinheiro para você. Não, você vai orar: Senhor, abençoa o pastor Birajara, abençoa a pastora, abençoa os pastores, abençoa os nossos irmãozinhos lá do povoado da Mãe Nácia. Aí você ora e pede, mas não pede nada para você. Mas aí pode ter certeza que Deus vai se agradar dos seus pedidos e vai te abençoar também, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, ele pede sabedoria e Deus dá a ele sabedoria. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Amém? Darei a você o que você não pediu. O que você não pediu eu vou te dar. E meus irmãos, e realmente Salomão se tornou o homem mais sábio da terra. Vamos ler 1 Reis 4, 29 e 33. Olha aí a sabedoria de Salomão, irmãos. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezarraíta, e do que Hermã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3 mil provérbios. Irmãos, nós temos aqui na nossa Bíblia alguns provérbios de Salomão. No seu livro de provérbios, o livro que está na sua Bíblia, tem alguns provérbios de Salomão. Mas são apenas alguns, irmãos, porque ele escreveu 3 mil provérbios. E compôs mais de 1000. Olha, Salomão era músico também, viu? Salomão era escritor e era músico. Falou de árvores, falou de plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros.
Ele falou também dos animais, falou dos pássaros, falou dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Era um homem que tinha um conhecimento vasto. Ele dissertava sobre qualquer assunto. Ele era conhecedor, na realidade ele era um cientista. Salomão era um cientista. Porque ele falava de todos os assuntos praticamente. Então ele realmente, Deus ouviu a oração, Deus ouviu o pedido de Salomão, encheu esse homem de sabedoria. E sabem, irmãos, que essa sabedoria é logo testada no início do governo de Salomão. É testada logo no início, porque logo no início, irmãos, vem um problema para ele resolver. Que problema foi esse, pastor? 2 prostitutas que moravam juntas, têm um filho no mesmo dia. E aí no outro dia elas procuram Salomão com uma criança, uma está viva, a outra tinha morrido. E as 2 prostitutas afirmavam que a criança viva era filho delas. Uma dizia, essa criança viva é meu filho, a que morreu era o teu filho. A outra dizia, não, a viva que é o meu filho, a criança morta que é o teu filho. E agora, irmãos? E agora? Não tinha testemunha? Não tinha testemunha? De quem era a criança realmente? De qual das 2 prostitutas era a criança? Salomão disse, eu já sei como é que eu vou resolver isso. Me tragam uma espada. Aí levavam a espada para Salomão. Eu vou fazer o seguinte, vou cortar a criança no meio, 2 partes. Uma parte fica com uma e a outra parte fica com a outra. Resolvido o problema. Amém? Não, pastor, o que é isso? Uma das prostitutas gritou, não, deixa a criança viva, pode entregar para minha colega prostituta aqui, deixa a criança com ela. Aí Salomão disse, já sei quem é a mãe. E a outra dizia, né? Não, é isso mesmo, mete a espada, corta a criança, eu fico com a parte. A outra dizia isso. Aí Salomão, não. Entreguem a criança a prostituta que disse que não era para matar a criança. Irmãos, com essa decisão, a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão, a fama da sabedoria dele, cresceu. Que decisão sábia, não é verdade? Que decisão sábia. E, irmãos, a fama de Salomão foi crescendo, o reino também foi crescendo. Só para os irmãos terem uma ideia do reino, da extensão do reino de Salomão, vamos ler o versículo 21 de 1 Reis 4. Olha a extensão do reino de Salomão. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante a sua vida. Se fosse hoje, irmãos, o reino de Salomão seria do atual Iraque, olha, presta atenção, do atual Iraque até o Egito. É o que seria hoje o reino de Salomão. Porque quando fala aqui o rio Eufrates, está se referindo à antiga Mesopotâmia, que hoje é onde fica hoje o Iraque. Então o reino de Salomão se estendia do Egito até o Iraque. É muita terra, viu, irmãos? Era um reino muito grande. E Deus prometeu a Salomão que daria prosperidade ao reino dele. E Deus deu mesmo prosperidade. Só para os irmãos terem uma ideia do alimento, irmãos, diário que era necessário para alimentar a corte de Salomão. Um alimento diário que era necessário para alimentar a corte de Salomão. Nós vamos ver os versículos 22 e 23 de 1 Reis 4. Só para os irmãos terem uma ideia. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais.
10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. Irmãos, para alimentar a corte de Salomão, eram necessários, olha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros. Isso todo dia. Então todo dia 10 bois, todo dia 20 bois de pasto, todo dia 100 carneiros. Amém? É, irmão, porque só de mulher tinha 100, né? Ou 1000, desculpa, é 1000, né? Para alimentar essa turma toda, né? Olha que coisa, irmãos. O povo comia, viu? Irmão, você sabe o que significa 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros sendo mortos por dia para alimentar? Agora faça a soma aí por semana. Por semana, irmão, isso dava quanto? Olha, isso para mostrar a grandeza desse reino. A grandeza desse reino. Mas tinha mais, as riquezas de Salomão. Vamos ver 1 Reis 10, 14, a partir do versículo 14. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro. Todos os anos, Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro. Além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Vou repetir, viu, irmão? Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada escudo com 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Agora imagine, sabe onde é que Salomão bebia água, irmão? Tomava suco? Oi? Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. Vai brincar com o rapaz? Mas ele bebia suco e água na taça de ouro. E todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de todos os objetos. Não se usou prata. Quem quer prata, rapaz? Não se usou prata, porque no tempo de Salomão, esse metal era considerado sem valor. Imagine, irmãos, prata ser considerado sem valor na época de Salomão. Porque tinha tanto ouro que prata perdeu o valor. Salomão, não para aí não. Salomão, irmãos, tinha uma frota de navios. Tinha uma frota de navios, ele era empresário também no ramo marítimo. Tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Irão era o rei de Tiro. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. Eita! De onde é que eles iam pegar esses macacos, esses micos? Alguns estudiosos acham que eles vinham ao Brasil pegar esses negócios. Que o Brasil já, naquela época, Cabral, coitado, Cabral disse que descobriu, não foi Cabral. Quando Cabral chegou aqui, aí tinha gente, antes já tinha chegado aqui,
Agora, alguns acham que aqui foi a África, né? Então há essa dúvida aí, se esses macacos, esses micos, esse ouro, essa prata, esse marfim, que país era esse? Podia ser a África, que era mais perto, ou podia ser o Brasil, porque, irmãos, os fenícios eram grandes navegadores. Naquela época, irmãos, haviam povos que eram grandes navegadores. E se supõe que provavelmente as terras brasileiras já eram conhecidas antes, né? Antes dos portugueses chegarem lá. Então, olha como era, irmãos, o rei Salomão, continuando, era mais rico e mais sábio que qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ir e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Olha, o homem era muito rico, viu, irmãos? Rico. Nós observamos, irmãos, a riqueza de Salomão quando foi inaugurar o templo. Salomão também foi construtor. Ele construiu palácio, ele construiu cidades, mas a principal obra de Salomão foi o templo de Jeová, o templo de Deus. Porque Davi queria construir o templo, mas Deus disse o que a Davi: você não vai construir, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Quem vai construir é o teu filho, Salomão. E realmente Salomão construiu o templo. E olha, irmãos, a oferta que Salomão deu, a oferta dele, pessoal dele, que ele deu ao templo, na inauguração do templo. 1 Reis 8, 62 e 63. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu um sacrifício, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Amém? Vou repetir. Ofereceu 22 mil bois. Irmão, 22 mil boi é boi que não acaba mais. É boi que não acaba mais. Eu imagino, irmãos, que deve ter tido muita gente para matar esses bois, viu? Deve ter. E 120 mil ovelhas. Irmão, Salomão deu dele mesmo, né? do tesouro dele. Porque Salomão, irmãos, era um homem de coração aberto. Uma das virtudes de Salomão é que ele não era casquinha, avarento. Não, ele não era unha de fome. Salomão, irmãos, olha, ele, né? O que ele tinha, ele dava para o Senhor. Amém? Você é assim também? Amém? Salomão era um homem desprendido. Então ele ofertou, irmãos. Então isso mostra a prosperidade do reino de Salomão. E as notícias, irmãos, chegavam longe. As notícias sobre Salomão chegavam longe e chegaram lá no ouvido de uma rainha. E essa rainha ficou sabendo dessas histórias todas. E ela disse: eu vou lá conferir. Eu vou lá para ver se isso é verdade, porque está me parecendo mentira. Eu vou lá ver se existe mesmo esse homem, se esse homem é tão rico assim. Como era o nome dela? Quer dizer, o nome dela a gente não sabe, mas a gente sabe de onde ela era. Como era o nome? De onde ela era? Ela era de Sabá, ou do Sul. A rainha, quem já ouviu falar da rainha de Sabá? Ou a rainha do Sul? A história dela está lá em 1 Reis, a visita dela está lá em 1 Reis 10, de 1 a 5. A rainha de Sabá, ou a rainha do Sul, dependendo da sua tradução bíblica. Irmãos, Sabá ficava na Arábia, viu? Não tem hoje a Arábia, hoje, né, o continente árabe? Pois é, Sabá ficava ali, viu, na Arábia. Ficava ali no continente, né, na Arábia. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém. Por que ela foi até lá? A fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela anotou um bocado de perguntas, cada uma mais difícil que a outra. Eu vou ver se esse rapaz é sábio mesmo ou é conversa. Ela chegou com um grande grupo de servidores
e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Irmãos, eu creio que quando essa rainha chegou com a comitiva dela em Jerusalém, foi aquele alvoroço, hein? Olha, deve ter sido, porque, irmãos, uma rainha, ela devia estar acompanhada de muita gente, né? A rainha, né? Chegou a rainha de Sabá, eita, era muita gente junto, né? Foi um alvoroço naquele dia em Jerusalém. Ninguém falava de outra coisa a não ser a chegada da rainha de Sabá, que veio ver Salomão. Olha que coisa. E ela trouxe muito presente, né, para Salomão. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que lhe fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão. Olha que ela começou a observar. Ela viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. A rainha de Sabá ficou de quê, irmãos? Boca aberta, estupefata. Estupefata. Ela não acreditava no que ela estava vendo. E sabe o que ela disse para Salomão? Depois de ver tudo isso, e depois de ele responder todas as perguntas que ela fez, olha o que ela disse para Salomão, 1 Reis 10, 6 a 7. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém eu não pude acreditar. Ou seja, ela não acreditava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Olha o que ela diz agora. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Amém? Olha, Salomão, não me contaram, rapaz, nem a metade. Nem a metade, irmãos. E sabe o que é que Salomão fez? Deu muito presente para a rainha de Sabá também. O resto do texto é que a gente não vai ver, que é muito longo. Ele pegou e encheu a rainha de Sabá de presente. Porque naquela época havia uma disputa, viu, irmãos? Quando um rei ia visitar outro, quem dava mais presente para o outro? Né? Aí a rainha deu muito presente para Salomão. Aí falou: não vou ficar por trás não, meu filho. Eu não vou ficar por trás não, para trás. Aí deu mais presente do que ela havia dado para ele, ele deu para ela. E ela saiu cheia de presente também. Amém? Glória a Deus. Você sabia que tem alguns historiadores aí que dizem que esse negócio de rainha de Sabá nunca existiu, que isso é mentira, essa história foi inventada, que nunca houve uma rainha de Sabá que visitou Salomão? Já ouviu essa história? Mas eu prefiro ficar com Jesus, viu, irmão? E Jesus falou sobre essa visita. Você sabia? Que Jesus falou sobre a rainha de Sabá? Pastor, Jesus falou sobre a rainha de Sabá? Falou. Agora vamos ver conhecimento bíblico. Ele falou o que da rainha de Sabá? Jesus. Ele falou da rainha de Sabá. Ele falou uma coisa muito importante sobre essa questão de rainha de Sabá. Pastor, não... Então vamos abrir a Bíblia? Mateus 12, 42. Houve sim, viu, irmãos, rainha de Sabá. Ela fez essa visita assim a Salomão, porque Jesus confirmou toda a história. Glória a Deus. Não vai aparecer aí na tela não, viu? Abra aí Mateus 12, 42. Esse texto não está aí na tela. Mateus 12, 42. Mateus 12, 42. A rainha de Sabá. Olha. Ou a rainha do sul. Ele está falando aqui com os escribas e fariseus, viu? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é
maior do que Salomão. Palmas para Jesus, glória a Deus. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer? Vocês, escribas, fariseus, estão tão perto de mim e não querem me ouvir, não é isso? Vocês estão aqui perto de mim, estão pedindo um sinal, estão pedindo um milagre, mas a rainha de Sabá viajou mais de 1000 quilômetros para ouvir um homem, a sabedoria de um homem, Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Amém? Olha, Jesus dando uma exortação nos fariseus e nos escribas. Olha, irmãos. Então Jesus cita a rainha de Sabá. Ele cita. E você sabia que Jesus, aproveitando a ocasião, você sabia que Jesus também citou Salomão? Falou de Salomão? Agora conhecimento bíblico. Aonde foi? O que é que Jesus falou de Salomão? Aí é só quem lê a Bíblia, viu, irmão? Quem estuda. Se você é daqueles crentes que você não está sabendo, está vendo? Está vendo o problema? É bom ler a Bíblia, irmão. Mateus 6, 28 e 29. Não está aí no texto, não vai aparecer na tela. Abre aí, Mateus 6, 28 e 29. Nesse texto, Jesus vai falar sobre as roupas de Salomão. Amém? Pastor, a roupa de Salomão? É. Jesus vai falar sobre as roupas de Salomão. Mateus 6, 28 e 29. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem... Salomão aí. Que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amém? Deus está falando do cuidado que Ele tem por nós, viu? Então você já sabe, né? Se alguém lhe perguntar, onde é que está Salomão no Novo Testamento? Aí você, Jesus falou de Salomão. Onde é que está a rainha de Sabá no Novo Testamento? Eu sei, você não vai me pegar mais não, o pastor me disse. Pronto, você já fica sabendo. Amém? Agora, irmão, vem a parte um pouco triste dessa história. Ou muito triste. Irmãos, como é que um homem desse... E aí vai ficar a lição para nós, viu? Um homem com tanta sabedoria, irmãos, tão abençoado, com tudo na vida. Como é que um homem desse, irmãos, ele começa a abandonar a Deus? Começa a abandonar a Deus. Vamos falar agora sobre o pecado de Salomão. Pecado de Salomão. Agora, Deus já tinha advertido Salomão. 1 Reis, vamos ver, 9, 6 e 7. Olha o que Deus falou para Salomão. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser lugar onde deve ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Irmãos, aí começou o declínio de Salomão. E como é que começou tudo? Vamos ver 1 Reis 11, de 1 a 8. Olha como é que a história começa, viu, irmãos? O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas, ou seja, filhas de rei, e 300
concubinas. E as suas mulheres o levaram a quê? A desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. Que coisa terrível, hein, irmãos? As mulheres começaram a influenciar Salomão. A princípio, irmãos, eu creio que ele apenas permitia que as mulheres construíssem os seus altares pagãos e fossem lá adorar os altares, os deuses dela. A princípio era assim. A mulher pedia, né? Ficava, ô Salomão, eu preciso aqui, né, construir um altar para o meu Deus, eu não tenho aqui em Israel. Vá, minha filha, vá, construa, vá. Eu posso ir adorar lá? Vá adorar. Né? Começa assim, né, irmão? Começa assim. Mas aí, ô Salomão, e você não vai não, é? Você é meu marido, você tem que ir comigo, não é verdade? Vai comigo, Salomão. Tá bom, eu vou. Aí já vai Salomão. Mas vou ficar aqui na porta, viu? Tá bom. Aí depois, Salomão, por que você não entra comigo e oferece também lá acende lá um incensozinho, uma velinha só, você acende lá, fica lá comigo adorando lá Moloque. Moloque, não tem problema nada, né? Olha, irmãos. Tudo bem, eu vou acender uma velinha. Aí depois a esposa chegava e dizia, Salomão, será que não dava para você construir não um altar para a gente, não? Né? Construa um altar também. E aí Salomão começou o quê? A construir altares. Olha o problema. Olha, irmãos. Começa aos pouquinhos, não é verdade? Diga para quem está ao seu lado, vamos vigiar, irmão, porque começa aos pouquinhos. Ou vocês acham, irmão, que Salomão foi logo oferecendo? Não foi, não. Foi aos poucos. Foi aos poucos. Primeiro liberou as mulheres para... Primeiro casou, né? Que já foi errado aí, né? Olha, irmãos, um rei de Israel podia casar, né? Com uma mulher de uma nação que não fosse dessas aqui de Canaã. Deus até liberava. Mas dessas nações aqui não podia casar, não. Amonita, Moabita... essas nações aqui, ele não podia. E ele foi casando. E essas mulheres, na medida que ele ia envelhecendo, quando ele ia envelhecendo, o que acontece? Ele foi perdendo o quê? Né? Porque antes ele dizia, quem manda aqui sou eu. Aí ele foi envelhecendo. A pastora que está dizendo, viu? Foi ficando abestalhada. Aí as mulheres começaram a dizer, agora quem manda aqui, mas não é você não, rapaz. Quem manda aqui é a gente. Olha, e agora? Ele começou a perder o quê? O pulso. Cuidado, meu irmão, não perca o pulso não, viu? Na sua casa, na sua família. Mantenha o pulso, viu? Não perca o pulso não. Salomão perdeu o pulso. Perdeu o pulso e deu no que deu. Agora, irmãos, sabe o que acontece também? Salomão não foi desobedecendo a Deus em outras áreas, quer ver? Olha o que Moisés falou, olha o que é que tinha na lei, Deuteronômio 17, 16 e 17. Olha o que está lá na lei. O rei, nessa época não tinha rei ainda, mas Moisés já está dizendo, o rei, quando tiver rei, o rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército. Sabe quantos cavalos Salomão tinha, irmão? 12.000 cavalos. Para que o homem queria tanto cavalo assim, irmão? 12.000 cavalos.
E sabe onde é que ele mandava buscar esses cavalos? No Egito. E olha o que é que está escrito aqui, ó. Não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos. Poxa. Irmão, Salomão conhecia esse texto aqui, ele sabia desse texto. Pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam ao Egito. Agora aqui, ó, o rei não deverá ter muitas mulheres. Salomão teve quantas, irmão? 1000, misericórdia. O rei não deverá ter muitas mulheres. Pois isso o levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si muita prata e ouro. Foi tudo que Salomão fez, juntou prata e ouro. Ó. E aí começou a derrocada. E aí, irmão, vem as consequências do pecado, né? Quais foram as consequências? Depois você vai ler em casa. Está lá em 1 Reis 11, 14, 23 e 26. O que acontece? Deus começa a levantar inimigos contra Salomão. E aí se levanta um inimigo no norte, lá na Síria. Se levanta um inimigo no sul, lá perto do Egito. E dentro do próprio grupo dele, um dos funcionários dele se levanta contra ele, Abisalão, que vai ser o futuro rei de Israel. Abisalão, irmãos, que conspirou contra Salomão, era funcionário de Salomão. Até então, irmãos, estava tudo era paz, não tinha guerra. Mas aí, ó, primeira consequência, Deus levanta os inimigos. Segunda consequência, Israel começa a perder territórios. Terceira consequência, o reino de Israel é dividido em 2. Acabou-se a unidade da nação de Israel. Israel agora vai ser dividida em 2 nações. Como é que isso aconteceu? Depois da morte de Salomão. Quando Salomão morre, irmãos, assume no lugar dele o filho, Roboão. E olha que coisa, irmãos. Olha como Deus é misericordioso. Sabe o que é que Deus falou para Salomão? Salomão, o teu reino vai ser dividido. O teu reino não vai subsistir. Mas eu não vou fazer isso enquanto você estiver vivo, por amor ao teu pai Davi. Eu não vou te tirar o reino enquanto você estiver vivo. Eu vou deixar você morrer para depois tirar o reino de você, né? Tirar o reino de Israel, dividir o reino. Eu não vou, né? Não vai acontecer durante a sua vida, porque eu prometi isso ao rei Davi. Olha, por amor a Davi, Deus não puniu Salomão enquanto ele estava vivo. Agora, irmãos, qual foi a punição aí? Salomão ficou sabendo que tudo aquilo que ele havia construído, tudo que ele havia juntado, ia ser o quê? Dissipado. A dor de Salomão foi essa. Porque nos últimos dias eu creio que ele só pensava nisso. Tudo que eu construí, Deus falou que quando eu morrer, tudo isso vai acabar, vai ser dissipado. E aconteceu, irmãos. Roboão assumiu. Jeroboão, junto com outros insatisfeitos, foram falar com Roboão, dizendo... Essa história, irmão, está lá, nós não vamos ler. 1 Reis 12, 1 a 17. Esse texto é muito longo, a gente não vai ler. Mas eles foram procurar Roboão, dizendo: Roboão, a mão do teu pai era muito pesada. Tinha muito imposto para a gente pagar, tinha muito tributo. Era muito pesado, Roboão. Vê se alivia a barra para a gente, que aí a gente fica com vocês. Isso aí, irmãos, eram as 10 tribos, né? Porque em Israel haviam 12 tribos. Na época de Salomão elas estavam unidas. Mas agora, com a morte de Salomão, as 10 tribos procuram Roboão para pedir, né, um alívio. Aí Roboão, irmãos, pede: me dá 3 dias aí que eu vou pensar aí no assunto de vocês. Aí ele se aconselha com aqueles conselheiros mais antigos do pai dele, que aconselhavam o pai dele. Aí esses conselheiros de Roboão: realmente, o teu pai tinha uma mão um pouco pesada, né? O povo está cansado de pagar tanto imposto, o povo está cansado, alivia um pouco aí a barra. Tá. Aí ele foi ouvir os jovens, aqueles que tinham crescido com ele, os conselheiros jovens. Sabe o que é que os jovens disseram? Olha, Roboão, diga para eles aí, quando eles voltarem aqui, diga assim: olha,
diga que o seu dedo mindinho é mais pesado do que a cintura do teu pai. Que se o teu pai castigou eles com um chicote, diga a eles que você vai castigar eles com escorpiões. Irmão, aí o povo, quando veio, ouviu essa resposta, o que é que disseram? O que é que nós temos com a casa de Davi? Não temos mais nada a ver com a casa de Davi. E meus irmãos, sabe o que aconteceu? Aí houve a divisão de Israel. Ficou Judá e Benjamim, as duas tribos ficaram com Roboão, e as outras 10 tribos se separaram, né, de Roboão. Então ficou um país o quê? Dividido por causa do pecado de Salomão, consequência do pecado de Salomão. Pecado traz consequências, irmãos. Para nós concluirmos a pergunta: pastor, e Salomão foi salvo? Aí é que está. Irmãos, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Eu acredito que foi. Eu acredito que houve um arrependimento no final da vida. Eu acredito. Porque, irmão, se você for ler a oração que Salomão fez na dedicação do templo, irmãos, é uma das orações mais bonitas da Bíblia. Leia a oração de Salomão, a oração que ele fez a Deus na dedicação do templo. E ali ele fala: Deus, se o teu povo pecar, e se o teu povo se voltar para ti, Deus, perdoa o pecado do teu povo. Ele fez essa oração. Então eu acredito, irmãos, que Salomão, no final da vida dele, ele se voltou para Deus. E a gente sabe, irmãos, que quando uma pessoa se volta para Deus, por mais pecado que ela tenha cometido, se ela se volta com arrependimento, o que acontece? Deus perdoa. Amém? Deus perdoa. E eu creio que Deus perdoou Salomão. Agora, irmãos, ele passou uma fase muito difícil na vida, né? Ele passou por uma noite espiritual muito grande, uma escuridão. É por isso, irmãos, que às vezes a gente não entende alguns provérbios a gente lê o livro de Eclesiastes e a gente não entende. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, e a gente não entende como é que um homem de Deus fala umas coisas dessa, né? Que a vida não tem sentido, que todo mundo morre, como o homem morre, o bicho morre, e ninguém sabe para onde é que vai, tudo. Oxi, irmãos, ele escreveu esse livro de Eclesiastes quando ele estava afastado de Deus. Quando ele estava longe de Deus. E quando a gente está longe de Deus, é assim mesmo. Nada serve, a vida não tem sentido nenhum, não tem motivação nenhuma, né? Fica com medo de morrer, não sabe de nada. É assim quando está afastado de Deus. Então quando você lê o livro de Eclesiastes, leia entendendo assim, que Salomão naquela época estava afastado de Deus. Por isso por isso que o livro de Eclesiastes é um livro assim um pouco pessimista com relação à vida, com relação à morte, com relação ao nosso futuro. Pode ler Eclesiastes, você vai ver. Pode ler o livro de Eclesiastes e você vai perceber isso. Mas é porque ele estava afastado de Deus. Mas eu creio que ele foi restaurado. Amém? Mas fica aqui a lição para nós, viu, irmãos? Vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado, vamos vigiar, porque um homem, Salomão não precisava passar por isso, né? Não precisava, né? Não precisava. Um homem que foi tão grandemente abençoado, né? Então é tempo de a gente acordar e ficar atento. Vamos ficar em pé e vamos orar? Glória a Jesus, glória a Deus. O que é que a gente tem que imitar em Salomão? Humildade, né? Ele foi muito humilde quando pediu só sabedoria. Salomão, irmãos, ele amava muito o templo do Senhor. Ele era uma pessoa, ele gostava do templo, ele construiu o templo, né? Então, só colocou coisa boa no templo. Era um homem que, com o coração voltado para as coisas de Deus. Isso aí ele era, né? Então, isso que a gente tem que imitar em Salomão, né? Imitar, pedir a Deus sabedoria, né? Deus, o Senhor nos dá sabedoria, né? A gente precisa de sabedoria também, como Salomão precisava, né? A gente precisa também de sabedoria. Então vamos orar, feche seus olhos, esteja orando, né? Uma outra lição, irmãos. Você está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir? Está preocupado com amanhã? Lembra disso que Jesus falou? Olha,
eu vesti Salomão, né? Quem deu a roupa para Salomão fui eu. E estou dando a roupa para os lírios. E vou dar roupa para vocês também. Não se preocupem com o que vocês vão vestir, nem com o que vocês vão comer. Porque se eu cuidei de Salomão, cuidei dos lírios, vou cuidar de vocês também. Senhor Deus e Pai, falamos a respeito do teu servo, o rei Salomão. Ó Deus, nos dá as virtudes desse homem. Queremos ter as virtudes desse homem. Não queremos ser egoístas. Não queremos, ó Pai, nas nossas orações ficar pedindo coisas só para nós. Mas queremos ser como Salomão, Deus. Ele pensou no povo, pensou nos outros, não pensou nele mesmo. Ó Deus, nos ajuda a sermos assim também. Que não sejamos egoístas nas nossas orações. Ó Deus, também queremos ter o mesmo amor que o teu servo tinha pela casa do Senhor. Nos dá esse amor e zelo que ele tinha, Pai. Queremos amar a tua casa, ter o zelo pela tua casa. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a darmos do que temos, a ser doadores, ofertantes para a causa do Senhor, como Salomão era. Agora, Deus, não permita que venhamos a cometer os erros que Salomão cometeu. Ó Deus, Salomão foi influenciado, foi levado, ó Deus, pelas opiniões dos outros, pelas opiniões das mulheres, das esposas. Foi influenciado, foi contaminado, não teve pulso, não foi firme. Ó Deus, nos livra disso, ó Pai. Ó Deus, não queremos ir contra a tua palavra, não queremos fazer o que a tua palavra diz que não é para fazermos. Ó Deus, não queremos, ó Deus, dar chances ao inimigo, ao pecado. Não queremos ser coniventes, ó Pai, com o erro, ó Deus. Mas queremos ser intransigentes com o pecado, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Queremos aprender as lições desta noite, as lições que aprendemos com a vida de Salomão. Que cada um aqui saia com um aprendizado aqui, Pai. Que essa mensagem fique no coração de cada um dos teus servos. E que possamos aprender, ó Deus, com a história de Salomão. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.